Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Gosto de saudá-los desta maneira, porque a graça é a fonte da nossa vida, da continuidade, é tudo do amor de Deus, né? A graça de Deus, favor imerecido, aquilo que nós recebemos e não merecemos, mas somos gratos. Seja grato pela graça de Deus e a paz do Senhor Jesus que excede todo o entendimento. Que a graça e a paz seja com você no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso tempo de oração, ao nosso tempo de palavra, e vamos nos preparar para o nosso dia na presença do Senhor, invocando a sua presença, a sua direção, invocando a sua bênção. Sempre somos orientados pela palavra e vamos para Gênesis capítulo 28 hoje, tá bem? Gênesis 28. Se você ainda não é inscrito, venha fazer parte desta família, venha estar debaixo desta cobertura de oração e vamos juntos fazer esse canal crescer para que esta mensagem chegue a mais pessoas, abençoe mais gente, em nome de Jesus. Gênesis 28, versículo 10 fala da história de Jacó, um pedacinho dela, e fala que Jacó partiu de Berseba, seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, passou a noite ali, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e ali mesmo se deitou para dormir. Sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Só até aqui só. Jacó é um personagem e tanto. Logo mais tarde, em outra experiência com Deus, Deus vai mudar o nome dele e ele se chamará então Israel, dará nome à nação que até hoje se chama Israel e que todos conhecemos, né? Todos sabemos, ela está nos noticiários muito frequentemente. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, dos patriarcas da nação de Israel, dos patriarcas do povo de Deus do Antigo Testamento. Neste momento da sua história, ele vivia um tempo de tristeza, ansiedade, medo. Conhece essas palavras? Elas são familiares para você? Pois é. Nesse tempo em que ele fugia das consequências das suas escolhas, fugia das consequências das suas decisões e atitudes, fugia da ira do seu irmão Esaú, e ele está partindo numa viagem para um lugar chamado Harã, e ao viajar para lá, anoitece, ele está viajando possivelmente a pé, né? E ao anoitecer ele para descansar, ele para o pernoite, e então, imagine só, ele pega uma pedra ali do chão de onde estava e faz dessa pedra um travesseiro. Ele apoia sua cabeça no travesseiro de pedra e dorme. E ao dormir tem um sonho, e esse sonho começa a se manifestar a ele uma revelação espiritual. Nesse sonho ele via uma escada, e a escada tocava o chão onde ele deitava, e o topo da escada tocava os céus. Anjos subiam e desciam por esta escada. Sabe que na nossa jornada pela vida, nossa jornada pela felicidade, nossa jornada pelas descobertas do que estamos fazendo aqui, para que viemos para esta existência, muitas vezes nos sentimos perdidos. E muito embora Jacó soubesse o endereço para onde ele ia, ele vivia um momento de muito desconforto na vida e insegurança a respeito de como seria o seu futuro. Medo é uma palavra que define muito bem o que Jacó estava vivendo. E enquanto ele estava em fuga, enquanto ele estava em peregrinação, ele tira esse cochilo. O dia se
pôs, a noite chegou, não havia cama, ali no solo mesmo ele faz da pedra um travesseiro e no extremo desconforto da ocasião ele sonha. E isso traz ao meu coração, e eu compartilho com você, esta realidade de que Deus, Ele ministra aos nossos corações quando nós estamos vivendo momentos muito difíceis. E isso é prova do amor e da graça dele, porque os erros de Jacó deveriam castigá-lo por isso. Pelo menos é assim que na nossa mente humana e natural normalmente percebemos. Não olhamos como alguém que errou, como alguém merecedor de uma visita do Espírito Santo para abençoá-lo e guiá-lo pela palavra e guiá-lo pelos caminhos da salvação. Mas não é isso que Deus faz. Deus não desiste dos que erram. E nesse momento, ele dá a Jacó uma visão. E sabe, meu irmão, minha irmã, tudo que nós precisamos para ter uma vida bem-sucedida é de uma visão clara que venha de Deus. A visão tem muitos possíveis sentidos, mas eu trago para vocês uma coisa muito simples e confirmada por outros tempos e momentos das Escrituras Sagradas. Esta escada é um caminho, e é um caminho que toca duas realidades. A realidade que eu e você conhecemos, a realidade terrena, a realidade natural e a realidade celestial, essa pela qual os cristãos esperam, pois é promessa do Senhor Jesus. Em João 14, Jesus reafirma esta promessa que ele prepararia lugar para os seus seguidores, para os seus discípulos, né? Então, esta escada é o caminho que conecta estas duas realidades. E esta realidade espiritual, meu irmão, minha irmã, preste atenção nisso. Quando vista, quando percebida, ela se torna tão grande na vida de uma pessoa que as circunstâncias que às vezes nos afligem, nos metem medo, essas circunstâncias encolhem. E essa é a minha oração por você. Esta é a nossa intercessão por toda a comunidade que se reúne aqui no dia de hoje. Que o Senhor Jesus amplie a tua visão, amplie a nossa visão e nos dê condição de ver o reino espiritual, o caminho da salvação, de tal maneira que aquilo que nós enfrentamos, quer sejam problemas minúsculos, quer sejam problemas humanamente insolúveis, coisas assim impossíveis para o natural, para o humano, que o Senhor nos dê ali a paz e a segurança de que Ele está no controle. Você recebe esta palavra? Vamos orar e vamos clamar, todos dizendo amém, dizendo que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Olhe junto comigo. Pai de amor, Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor nesta oportunidade, agradecendo porque o Senhor nos tem sustentado no caminho, o Senhor tem sustentado, fortalecido os nossos pés na jornada. E agora eu peço, Senhor, que nesse mesmo caminho, que às vezes parece muito complicado e difícil de atravessar, que o Senhor se revele a cada um dos teus filhos e filhas. Mostra-nos o caminho da salvação. Faz-nos perceber a realidade espiritual que o Senhor está preparando para o teu povo. Senhor, tira os nossos olhos, ó Deus, somente daquilo que é natural, terreno, limitado e às vezes muito difícil, como um travesseiro de pedra, que o Senhor possa colocar a nossa vida e a nossa visão, ó Deus, na perspectiva correta do teu reino. Sustenta aquele que está fraco, levanta o abatido. Senhor, coloca esperança e coragem naquele que está desanimado, Senhor, e que o dia de hoje seja um dia de bênção e de vitória para a nossa continuidade na jornada que o Senhor propôs a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Um forte abraço a você e não se esqueça, se esta mensagem te abençoa, lembre-se de alguém, ore antes disso. Fala, Senhor,
para quem o Senhor gostaria que eu enviasse essa mensagem. Que essa mensagem chegue como evangelho, como uma boa notícia para a vida daqueles a quem eu encaminhar. Em nome de Jesus.